Boa noite, meus amados irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Muito bom. Fiquem tristes não, tem dia das mães, dia dos pais, dia dos avós, tem dia para todo mundo, né? E nós louvamos a Deus pela oportunidade de sermos pais e termos filhos abençoados. Por isso, meus amados, nós fazemos questão dessas manifestações no seio da igreja, porque a igreja tem proporcionado isso. Porque quando o pai inculca na cabeça dos seus filhos o aprendizado da palavra, do verdadeiro pai, nós conseguimos caminhar em crescimento honrando os nossos pais. Certa feita eu tive a oportunidade de falar que uma das maiores vergonhas que existia na legislação brasileira chamava-se Estatuto do Idoso. Porque o Estatuto do Idoso é a comprovação legitimada da nossa nação de que os jovens não cuidam dos seus velhos. Ou seja, os jovens têm abandonado a ponto de uma nação ter a necessidade de normatizar para que esses idosos possam ter seus direitos adquiridos. Isso é uma vergonha. E nós precisamos, ao invés de dar parabéns para algumas normas, nós precisamos entender como está sendo o nosso comportamento, o que nós temos aprendido do Senhor e o que nós temos recebido dos nossos pais e devolvido, transmitido para eles. E por isso que é importante nós compreendermos o que Deus tem feito por nós e nós, como filhos, o que temos feito na direção daqueles que nos amam profundamente. Tenho certeza que os pais aqui que receberam essa singela lembrança vão estar lembrando, recordando de todos os feitos e caminhos que os nossos filhos têm nos permitido ter alegria. Amém? Meus amados, vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Uma carta que o apóstolo escreve para uma igreja que ele não fundou, que ele não conhecia o seu fundador, mas uma igreja que ele deixa claro que amava, como todas as outras. Mas amava de uma maneira diferente, a ponto dele trazer alguns ensinos e exortações muito pertinentes. E hoje nós queremos falar sobre acolhimento. O tema da nossa palavra chama-se acolhimento. Nós vamos falar da graça que acolhe. E os acolhidos, meus amados irmãos, são acolhidos para estar em Cristo, acolhidos por Cristo, acolhidos por sua encarnação, acolhidos para desfrutar da liberdade que o nosso Senhor Jesus nos concede. Amém? Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 6 ao 23, pode projetar? Colossenses 2, do 6 ao 23, mesmo assentados. Acompanhe a leitura por gentileza. 2, 6 a 23, diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades,
fez deles espetáculo público, triunfando ele sobre a cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos acolhe em Cristo. Nos acolhe em Cristo, Senhor, para compreendê-lo, para compreender o teu Filho, compreender, Senhor meu Deus, o teu projeto. Sustenta-nos, ó Senhor, nesta noite. Ministra, Senhor, o Senhor mesmo, através de nós. Fale, Senhor, Pai, Deus bendito, através, Senhor meu Deus, da tua santa e bendita vontade, impactando os nossos corações e mentes. Te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que as religiões pagãs, elas se fundamentaram e se fortaleceram por conta de comportamentos humanos. Ou seja, nós lá há 3.000, 4.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, tínhamos que conseguir alguma coisa através de comportamentos humanos. Já assistimos vários filmes que um Deus estava nervoso, por isso não tivemos a colheita. Um Deus estava chateado, por isso que caiu um meteoro. Um Deus estava nervoso, tivemos um terremoto e um tsunami. E por conta disso, para aplacar a ira desses deuses, fazíamos o quê? Fazíamos oferendas, fazíamos sacrifícios, e isso chegou ao ponto de, em muitas civilizações, o homem entregar os seus próprios filhos para que fossem sacrificados a esses deuses pagãos. Essa é a construção, essa é a história do que nós conhecemos com relação à religiosidade. Religiosidade é isso, meus amados. Religiosidade é você se comportar de uma maneira onde você agrade o quê? A algo ou alguém superior. Isso é religiosidade. Agora nós somos servos do Senhor. Nós somos aqueles que foram acolhidos, conquistados, não pelo nosso sacrifício. Olha que diferença. Quem se sacrifica por nós é o Deus que nós adoramos. Olha que inversão da realidade da religiosidade que é conhecida pela humanidade. Antes, os adoradores sacrificavam-se pelos seus deuses. Aí aparece um Deus que se sacrifica pelos seus adoradores. O nome desse Deus é Jesus. E ele estabelece o grande processo da graça. A graça que é acolhedora. Uma graça, meus amados, que ela é tão graça e ela é tão graciosa e ela rompe com tantas barreiras e paradigmas que muitas das vezes nós não a aceitamos. Ou então, quando a aceitamos, nós fazemos com que essa graça fique sendo uma graça, como algumas pessoas já falaram, maltrapilha,
Uma graça assim, já que eu sou de Deus, eu posso fazer qualquer coisa, sair por aí aprontando. Não pode, porque uma das características dos escritos do apóstolo Paulo vocês ouviram aqui no texto, devem fazer. Paulo é imperativo nas suas palavras. Não permitam. Ele vamos dizer assim, nos nossos dias, um mandão, né? Paulo é aquele que determina o que deve ser feito quando a referência é Cristo. E é muito interessante que quando ele sai de Cristo, ele deixa de ser mandão e diz o seguinte: olha, eu estou falando por mim mesmo. Ele deixa isso claro. Mas quando ele fala de Cristo e o referencial é Jesus, ele vem para cima com todas as forças, porque ele vem imbuído de quem? Do poder que há em Cristo, meus amados. E esse apóstolo, ele é um dos grandes propagadores da graça. E sabem por quê? Meus amados, essa igreja estava dentro de um roteiro comercial imenso. Essa igreja estava na beirada de um rio que tinham várias embarcações levando pessoas e trazendo pessoas. Vocês devem saber, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, ou enfim, o litoral brasileiro, ele é impregnado, não pejorativamente falando, mas ele é impregnado de outras culturas, impregnado de outras pessoas, de comportamentos diversos, plurais, porque ali recebem pessoas de todos os lugares do mundo. Você chega no Rio de Janeiro, você tem gente de tudo quanto é lugar do planeta. Você chega em São Paulo, a mesma coisa, porque é fácil, as embarcações chegam e trazem uma quantidade imensa de pessoas. E aí nós começamos a fazer o quê? A nos envolver com outros conhecimentos e a crermos nesses comportamentos. E o apóstolo Paulo está aconselhando, através de Cristo como referência, que os de Colosso tomem cuidado e que eles fiquem o quê? Ele inicia a palavra falando o quê? Enraizados, presos. E esse, meus amados, é um ensinamento importantíssimo para a nossa vida, quando nós compreendemos o acolhimento de Cristo, ou seja, andar em Cristo. O verso número 6, ele fala sobre isso. Olha, vocês foram acolhidos pela graça, agora vocês vão fazer o quê? Andar no Senhor. Paulo estava falando para aquelas pessoas lá de Colosso. Ele estava falando o seguinte, lá no final do texto que nós lemos, a gente consegue concluir isso. Não adianta que os seus pés vacilem. Se os seus pés vacilarem, vocês vão ser o quê? Hipócritas. Hoje na Escola Bíblica Dominical nós lemos o capítulo 24 do livro de Mateus e nós vimos lá no final do capítulo escrito o que acontece com os hipócritas. Vão para o inferno. E o que é hipocrisia, gente? Todos nós sabemos o que é hipocrisia. É viver aquilo que nós não somos. É colocar uma máscara, né? E tem pessoas, eu já disse aqui, que colocam máscaras. E aí as máscaras ficam tanto tempo na vida delas, que quando chega no momento que elas desejam tirar aquela máscara, elas não conseguem mais arrancar. A máscara está tão presa que elas deixam de ser quem elas realmente são. E aí a gente não pode conviver com isso. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: aqueles que são acolhidos, falando para o de Colosso e para nossas vidas nessa noite, aqueles acolhidos vão fazer o quê? Andar em Cristo, né? E andar no Senhor, ele coloca 3 coisas aqui logo no verso de número 6, que diz o seguinte: esses que andam no Senhor vão ser o quê? Enraizados, radicados no Senhor. Ora, se a palavra de Deus tinha sido pregada por Epáfras lá em Colossos, ele tinha fundado a igreja, tinha anunciado Cristo, não pode um navio ou alguém chegar de fora com as deusas Diana da vida, trazendo ensinamentos distantes daquele e a pessoa sair de onde está. E por isso que Paulo usa a palavra enraizados. Enraizado, radicado, é você ter o quê? Ter base, ter fundamento. Hoje nós passávamos próximos a algumas construções ali no Riacho Fundo 2, e a minha sogra estranhou que a construção era feita assim bem rentinha no chão, né? E eu estava explicando para ela que aquelas construções não possuem o quê? Fundação. É mais ou menos isso, fica fácil de carregar. Nós já vimos aí nessas grandes mudanças que existem na televisão fechada,
Já vimos na internet que em alguns países você quer mudar, você muda com a casa toda, você leva a casa inteira, né? Bota a casa num caminhão e carrega a casa para outro lugar. É uma casa sem fundação, uma casa sem estar enraizada, sem estar presa. E aí Paulo traz isso, fazendo, meus amados irmãos, uma comparação com onde deve estar preso, detido, fundamentado o nosso coração. E ele diz que aqueles que estão acolhidos pelo Senhor, vivem debaixo da graça, eles possuem seus corações enraizados em Cristo. Ou seja, é a pedra fundamental. É o local onde, quando eu ponho o meu pé, eu não vou ser mais abalado nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou o quê? Eu estou fundamentado no Senhor. Eu tenho a minha versão, a minha certeza. Eu estou ali parado. Nada me leva para a esquerda e nada me leva para a direita. Independente das minhas necessidades, independentes dos anseios sociais, independente dos comichões que eu vou ter nos meus ouvidos e serei desejoso de querer aquilo para a minha vida, porque eu estou aonde? Enraizado em Deus. Quem vive debaixo da graça, o seu coração está nas mãos de Jesus, meus amados. Isso é muito importante, porque senão vem o vento, vem a chuva e leva você para outro lugar. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós, sem estarmos enraizados em Cristo, nós não vamos conseguir produzir os frutos que Jesus deseja que nós produzamos. Nós já pregamos aqui um sermão que eu usava como ilustração a planta do cálamo. Não sei se vocês vão se recordar. O cálamo tem uma raiz que sustenta aquela haste imensa do cálamo, e de forma que os ventos vão, batem para lá e para cá, para lá e para cá, e ele fica firmado. Ele não sai do lugar, não tem vento que arranque uma planta de cálamo do chão, meus amados. E aí vem o grande detalhe. O movimento que o vento faz na planta de cálamo produz na raiz do cálamo uma essência extremamente útil para se produzir remédio, para se produzir perfumes. Ou seja, a fundamentação, a firmeza naquilo que é certo faz com que aquela planta tenha utilidade. Nós somos do mesmo jeito. Se eu estiver fundamentado em Cristo, enraizado no Senhor, radicado nele, eu vou produzir frutos. Eu vou estar caminhando debaixo da graça, produzindo o quê? O fruto correto, não o fruto das religiosidades pagãs. O outro ponto que esse primeiro ponto se desdobra é que ele fala que aqueles que foram acolhidos, eles além de enraizados, eles estão edificados em Cristo. E aí a gente continua fazendo essa relação, né? O que aquela turma de Colosso precisava? Olha, você está edificado em Cristo, né? Essa edificação em Cristo você começa a crescer. Eu não sei se vocês sabem, mas existia naquela região uma adoração a deuses, que havia necessidade de a prostituta cultuar, ou seja, era uma adoração que as mulheres, mesmo casadas, elas se prostituíam diante das deusas, para o quê? Para adorarem essas deusas. O que aconteceu? Quando essas mulheres começaram a se converter, começaram a questionar os maridos dessas mulheres, e eles ficaram quietos. Por quê? Porque eles começaram a perceber que as mulheres que se convertiam ao cristianismo não mais participavam dos cultos pagãos e não mais se expunham em prostituição com outros homens, em adoração àqueles deuses. Os maridões acharam isso ótimo. E as esposas não tinham mais essa obrigação religiosa. Ora, se isso não acontece mais, o que eu começo a fazer? Eu começo a ser edificado. Ou seja, o marido da outra que ainda está lá quer dizer que a sua esposa não vai mais lá? Não, a minha agora é cristã. Aí você começa a fazer o quê? A edificar uns aos outros. O que é edificar, meus amados? É quando você tem fundação, você tem condições de colocar um tijolo sobre o outro. Você começa a fazer o quê? A aparecer. Quando nós estamos enraizados em Cristo, nós começamos a aparecer. Aparecer para um mundo o quê? Um mundo tenebroso, um mundo que anda no pecado, um mundo que anda com dificuldades para amar,
um mundo que não se importa mais com as pessoas. Isso chama-se graça. Eu vou acolher. Hoje pela manhã nós falamos lá na classe que quando eu sei quem é Jesus, eu dou a mão para aquele que não sabe quem é. E não importa como ele esteja, gente, essa é uma grande verdade, venha como estás. Venha como estás, tem que ser desse jeito. Então eu vou dar a mão, não interessa o quanto ele pense diferente de mim, o quanto ele seja diferente de mim, porque eu sou assim, porque eu fui acolhido por Cristo. E aí agora enraizado, enradicado em Cristo, eu sou o quê? Edificado. Eu começo a aparecer, mas eu começo a aparecer transparecendo quem? Jesus e não a mim. E aí eu vou crescendo. E foi isso que começou a acontecer em Colosso. Aquele povo começou a crescer e eles começaram a ser edificados e edificar as pessoas. Edificados de que maneira? Jesus foi falando no coração deles, foi fortalecendo as suas vidas, foi aprumando os seus pés, e o vento batia e eles não se moviam, e cada vez mais e mais e mais eles apareciam. E aí diz o texto, meus amados, que grandes lutas surgiram sobre aquelas pessoas, né? E aí nós sabemos que eles foram aviltados. É lógico que essas religiões pagãs que levavam dinheiro, levavam trabalhos forçados, elas não concordaram com o que estava acontecendo, essa evasão, todo mundo saindo de lá. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: andar com Cristo significa estar radicado, edificado e confirmado por onde? Pela fé. Isso, meus irmãos, nós devemos a Cristo. A nossa salvação está única e exclusivamente nas mãos do Senhor. Criaram inúmeras estratégias. O diabo trouxe inúmeras conversas teológicas, comportamentais, filosóficas, mas nenhuma dessas conversas atingiu o coração, pode ter tocado a mente, mas atingiu o coração daqueles que estavam enraizados e edificados em Cristo. Eles permaneceram o quê? Confirmados na fé. Começaram a ter admiração, meus amados, das pessoas que estavam ali. Caramba, esse pessoal sofre. Caramba, esse pessoal apanha. Gente, só para vocês terem ideia, os cristãos eram proibidos de consumir a mercadoria nos mercados locais. Você era identificado como cristão, tinha dinheiro para comprar, mas eles não te vendiam porque você era cristão. Como é que eu faço? Como é que eu vivo? Se todas as portas começam a se fechar, está todo mundo de olho em mim, eu vou ver se realmente ele vai segurar essa pressão toda. E aí os cristãos se sustentam uns aos outros. Paulo os admira por isso. Os cristãos se levantam e dão as mãos uns aos outros. E aí eles passam a ser confirmados pela fé. A tradução é, eles passam a ser admirados pelos colossenses. Os cristãos passaram a ser admirados. Ou seja, nós precisamos ser admirados pelo amor que nós nutrimos um pelos outros e pela vida das pessoas que estão ao nosso redor. Apaixonados por vidas é o lema de todo o cristianismo. Hoje, quando você fala assim, isso são os cristãos, e agora? Quem são os cristãos? Né? Hoje nós temos cristãos de todas as categorias, tipos, conceitos, efervescências, mas quem são os cristãos? Hoje nós temos que fazer o seguinte, olha, quem é que acredita nessa palavra e crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o Filho de Deus? Quem levantar a mão, esse é cristão, pelo menos em tese. Mas, meus amados irmãos, esses acolhidos tinham essas manifestações, ou seja, andar com Cristo. Quem vive debaixo da graça anda com Cristo, enraizado, edificado e confirmado por fé. E aí, meus amados, Paulo diz que esses que são acolhidos, eles compreendem que Cristo e não o mundo, ou seja, é Cristo, toda a nossa caminhada e todo o nosso entendimento, e não o mundo. E por que Paulo traz essa exortação? Porque, olha, como no Rio de Janeiro, aquela cidade não era uma cidade feia, aquela cidade não era uma cidade ruim, não era uma cidade que não tinha prosperidade,
Ou seja, ela tinha tudo que a nossa carne gosta, né? Tudo que aquilo que nos traz assim extremo prazer. Então eu vou me aproveitar daquela situação. E aí Paulo começa a dizer o seguinte: olha, Cristo que é tudo. Essas coisas são boas, mas elas não são um fim em si mesmo. Então no verso 18 Paulo fala o seguinte, meus amados irmãos. Ele trata que a plenitude só existe em Cristo. Ele fala para aquele povo de Colosso o seguinte: olha, isso aqui é muito bom. A comida, a bebida, o vestuário, tudo que vocês têm acesso, a riqueza, é muito bom. Mas a plenitude de todas as coisas está onde? No Senhor. Meus amados, isso é muito lógico e muito claro. Nós temos amigos, conhecemos várias pessoas que não conseguiram, com toda a riqueza que possuem, com toda a estrutura terrena que tem, produzir uma fagulha de felicidade dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Homens e mulheres que construíram impérios, mas não conseguiram construir uma família. Isso é fato em vários lugares que você coloca o seu pé. Sabe por quê? Porque a plenitude dessa graça não estava estabelecida em Cristo. A plenitude da graça, que não está estabelecida em Cristo, está estabelecida em coisas, ela leva o nosso coração para essas coisas. E quando o meu coração não está em Cristo e está em coisas, como sendo um fim em si mesma, o que acontece? Eu não estou debaixo da graça. E saiu debaixo da graça do Senhor não é vida com Jesus Cristo. A gente vai lá para aquela história da hipocrisia. Então o apóstolo Paulo traz isso, meus amados, traz isso de maneira muito profunda. Que a plenitude da nossa existência está onde? Nas mãos do Senhor. Ele diz que a perfeição da nossa caminhada está onde? Em Cristo que é o cabeça. Ora, se eu sou parte do corpo e a cabeça está sendo aviltada, se ela não está sendo considerada, se ela está sendo deixada de lado, e eu estou credenciando mais as coisas do que a cabeça que é Cristo, como é que eu posso dizer que eu fui acolhido e estou debaixo da graça? Como é que eu consigo trabalhar isso dentro do meu coração, dando valor às coisas? Porque, olha, vocês sabem disso. Quantos de nós aqui já ouvimos falar de avareza? Quantos? Inúmeros, todos. Agora, quantos de nós já vimos pessoas que se dizem do Senhor que são ávaros? Já falei aqui para vocês sobre a história do jovem rico. A plenitude para quem foi acolhido e que está debaixo da graça é Cristo. Por isso que viver debaixo da graça, meus amados, não é só ter liberdade para fazer o que se quer, porque nós vivemos na graça, mas viver debaixo da graça é andar com Cristo sabendo que somos acolhidos e a plenitude de todas as nossas andanças é Ele. Seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na faculdade, seja nas nossas conquistas. Se você tem aquele super, hiper, power cuidado com um cantinho lá da sua casa que você levou não sei quantos anos para construir, saiba de uma coisa, que quando Jesus voltar na parousia para levar a sua igreja, aquele cantinho que você adora vai ser destruído, vai acabar. Então existem coisas que são eternas, e essas coisas que são eternas, Paulo dizia aos de Colosso, estão nas mãos de quem? De Cristo, na plenitude que é o Senhor, ou seja, estão lá dentro de Deus. Mas como é que eu consigo compreender isso? Quando eu compreendo que eu agora fui circuncidado no meu coração. Gente, isso tudo que eu estou falando, tudo que Paulo falou para os colossenses, foi incutido no coração das pessoas por Cristo. A pergunta é, todos os de Colosso receberam em seus corações essa palavra? Não. Muitos ouviram e pronto. Outros recepcionaram, por isso que Jesus diz o seguinte, e ele os circuncidou no coração e não mais da carne, despojando, presta atenção gente, despojando, tirando a roupa, arrancando a pele, arrancando a carne de todos, para que o quê? Nós fôssemos vestidos em Cristo. Olha que coisa maravilhosa.
Então, meus amados, quando eu ando com o Senhor, quando eu estou no mundo e compreendo que Cristo é a supremacia de todas as coisas, lá em João 17 ele ora e fala: Pai, eu não o peço que os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor que os mantenha incontaminados do mundo. A contaminação das coisas que existe no mundo, ela é tão perversa, tão forte, tão intensa, que nada mais e nada menos, não foi ninguém mais nem menos do que o próprio Cristo que intercedeu por nós, para que essas coisas não enchessem os nossos corações e os olhos. E meus amados, preste atenção, nós não estamos falando aqui que nada disso é ruim, isso é excelente, porém, não é um fim em si mesmo. Isso não é a plenitude da nossa caminhada, que o apóstolo Paulo fala desse acolhimento, né? E aí, meus amados, ele diz, caminhando ainda, que nós não vivemos mais em nós, mas nós vivemos agora em Cristo. Ou seja, ele diz assim: você foi acolhido pela graça, você agora anda com o Senhor, não é o mundo, mas sim Cristo, e não é mais você quem vive, agora quem vive é Cristo em você. Olha que coisa fantástica, né? Jesus vem e habita em mim. E pela circuncisão que ele faz no meu coração, ele faz com que todos os meus atos partam de dentro de mim para que eu possa manifestá-los. Não são atos que são produzidos de fora para dentro que me alcançam. Isso era a circuncisão na carne. Mas são atos que acontecem dentro de mim, que vão para fora e alcançam outras pessoas. Eles servem primeiro a mim. Mas isso é feito porque quem habita agora em meu coração, quem habita agora em mim é Cristo. Isso é estar debaixo da graça. Isso é caminhar com o Senhor, perguntando dia após dia: o que eu tenho que fazer hoje, Deus? Aí você vai fazer um negócio, aí você coloca na presença de Deus. O apóstolo Paulo falou para aquele povo de Colossos, falou: olha, a vida de vocês agora não mais está baseada no que vocês pensam, no que vocês acham, no que vocês entendem. A vida de vocês agora está baseada naquele que veio e os resgatou. Os resgatou para quê? Para que vocês fossem livres, libertos do pecado. Ora, se agora eu sou livre em Cristo Jesus, quais são as amarras que podem me prender? Estou na graça, andando com Cristo, compreendo que Ele é a plenitude de todas as coisas. Agora é Cristo que vive em mim, não mais eu. Estou liberto. Essa liberdade, meus amados irmãos, permite alguma amarra? Permite alguma prisão? O apóstolo diz: vai agora você voltar para a escravidão, escrevendo aos Gálatas? Ora, você não foi convencido pelo Espírito? Por que agora você vai voltar aos fundamentos e ao formalismo da lei? E esse texto traz para a gente, no verso de número 16, o apóstolo Paulo fala: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre o quê? Sobre o pecado que havia em nós. Jesus triunfou sobre o quê? Sobre a morte. Meus amados, Deus é Senhor do inferno. Deus é Senhor de todos os lugares. Não tem nada que escape ao poder, ao senhorio do nosso Deus. Então hoje nós estamos libertos de todas as coisas, mas livres para fazer o quê? A vontade de Deus. Para nos submetermos a Ele. Para andarmos segundo o seu querer. Como diz Salomão, para fazermos todas as nossas vontades com todas as nossas forças. Porém, sem nos esquecermos de Deus um só momento. Ou seja, eu posso todas as coisas em Cristo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se você não tiver o que comer, tiver com fome, e se você não tiver nenhuma dúvida, pegue a comida sacrificada aos ídolos, dê graça e coma, porque isso não tem poder nenhum sobre você, porque Jesus Cristo já venceu a morte, as potestades, o inferno, os demônios. Nada disso pode conosco se nós estivermos debaixo desse Cristo, andando segundo o quê? A sua graça. Olha que coisa maravilhosa. Então hoje
algumas pessoas, quando eu digo algumas pessoas, aqueles preceitos religiosos que nós falamos no início, tentam como estratégia maligna se levantar, todos eles, e vão começar a falar o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que falar, como eu tenho que fazer, detalhe, sendo isso a plenitude da minha fé, tirando Jesus do centro da plenitude da graça que eu recebi de graça, sem nada ter feito. Ou seja, quando é que você, enraizado em Cristo, edificado em Cristo, confirmado pela fé, vai dar ouvido para falsas religiões que não têm fundamentação na palavra do nosso Deus? Quando é que eu livre? Vamos trazer agora para cá uma comparação. Quando é que eu livre? Depois de 30 anos no cativeiro, foi o meu caso, eu vou falar assim, não, eu quero voltar para a prisão. Imagina, alguém que ficou preso 30 anos lá na Papuda, e aí falam para ele, agora você está livre, e apresentam um banquete maravilhoso, e ele fala assim, não, eu quero voltar, porque lá é que é bom. Isso não existe. E o apóstolo Paulo está exortando os de Colosso com relação a essas questões. Como é que vocês que vivem debaixo da graça, que conhecem a Cristo, que andam com Cristo, erradicados, ou seja, aquilo tudo que eu já falei, vocês vão agora começar a dar ouvidos para as coisas que tentam afastar vocês de Deus? Não podemos, meus amigos. Precisamos ser fortes, homens e mulheres centrados no Senhor, como Isaías fala, né? Eu não sei para o que é que o Senhor vai mandar, vai me chamar para fazer não, mas eu estou aqui para fazer. Mas Senhor, desse jeito aqui eu não gosto. Aí Deus fala no seu coração, então aprenda a gostar, porque tem que ser desse jeito. E vai ser desse jeito, né? E quanto mais rápido eu aprender isso, mais eu vou compreender a graça. Eu fico pensando assim, Timóteo enfermo, Paulo enfermo, e um homem cheio de autoridade, Timóteo a mesma coisa, e aí Deus fala para ambos, né? A minha graça te basta. Paulo ensinou isso para Timóteo e Paulo ouviu isso de Deus. E nós precisamos ouvir isso do Senhor. Quando os meus joelhos se dobram em oração e eu ouço nitidamente Deus falando para mim, não. E eu querendo ouvir sim, mas Deus falou para mim não. E quando Deus fala para mim não, eu descubro depois de um tempo que lá na frente aquele não foi um sim, maravilhoso para a minha vida. Mas eu no meu imediatismo, nas minhas querências pecaminosas, eu acabo desejando viver fora da graça. E Deus diz para mim o seguinte, eu estou te dizendo não, meu filho, porque a minha graça te basta. E ela te basta agora no não, e ela te basta no sim, e ela te basta mesmo no momento que você achar que eu não estou respondendo nem sim nem não. Mas a minha graça é contigo. E é isso, meus amados, que o apóstolo Paulo está ressaltando no comportamento daquele grupo lá de Colosso. Dizendo para eles que não importa o que as pessoas falem nos seus ouvidos. O que importa foi o que Deus falou no seu coração na circuncisão feita pela fé. Eles estavam confirmados por fé. Nós somos homens e mulheres confirmados pela fé. Não precisamos sair por aí atrás da fé número 2, da fé número 3, da fé número 4. Não existe outra fé. A única fé que existe é a fé que vem de onde? De Deus. A fé é um dom de Deus. E ela foi plantada no nosso coração, não por nossa força. Eu posso passar a madrugada inteira orando, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando, e pronto, não acontecer nada. Porque isso é o quê? Vem da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, ele diz, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. E Deus já usou a sua misericórdia sobre a igreja de Colosso e sobre a nossa igreja, sobre a sua vida. E aí agora o que nós precisamos fazer? Compreender a graça, compreender que nós precisamos andar de mãos juntas, compreender que se eu estou enraizado, é para que eu possa segurar a mão daquele que não está, e quando o vento bater, eu por estar enraizado, o vento não carregar ele para tudo quanto é lugar, porque eu estou segurando firme na mão dele. É compreender, meu amado irmão,
que aquele que está concentrado nas coisas do mundo, eu que não estou, eu preciso chegar próximo a ele e falar, olha, esse não é o caminho, porque o caminho da soberba é o caminho que precede o quê? Precede a ruína. E nós já estamos calejados de ver pessoas, homens e mulheres sofrendo nesse mundo, tirando a plenitude de Cristo e colocando a plenitude na vida nas coisas. Há pouco tempo vocês já leram isso na internet, eu também li, sobre herança. Eu fiquei espantado com aquilo dali, com a profundidade, né, da sabedoria que estava escrito ali. Uma pessoa escreveu lá na internet que herança é que os mortos deixam para os vivos, para que os vivos possam se matar. E eu achei aquilo ali interessantíssimo, porque era para que os mortos deixassem para os vivos, para que os vivos vivessem em paz e harmonia, e melhor do que aquele que deixou, porque isso é a herança que Deus diz que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Mas hoje, a herança que fica é a herança que fica para os vivos se matarem. E olha que coisa, por que isso? Porque Jesus não é plenitude. E se Jesus não é plenitude, não há graça. E se não há graça, não há salvação. E se não há salvação, e se eu tento viver, eu sou hipócrita. Eu estou vivendo a falsidade do Evangelho. Então, onde é que está a minha vida? De que maneira que eu tenho caminhado debaixo dessa graça? Os meus olhos estão fitos aonde? O que eu tenho enxergado? Pelo que o meu coração tem ardido? Pelo que o meu coração tem ardido? Isso nós precisamos estar constantemente nos perguntando, porque o apóstolo Paulo diz que os acolhidos são livres, mas são livres para viverem debaixo da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, meus amados, e que continue nos alinhando o passo, né? Endireitando os nossos pés, porque somos tendenciosos a irmos para a esquerda e para a direita, mas que o Espírito Santo de Deus esteja alinhando e endireitando sempre os nossos passos. Curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração?